7 decisões mais burras dos filmes de zumbis lá do canal Quimero Filmes. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva, vamos lá, galera. Essas são com certeza as 7 decisões mais burras dos filmes de zumbi. Vamos lá. Então cuidado. Se algum dia um apocalipse zumbi acontecer, jamais faça a mesma coisa do que esses 7 sobreviventes, porque essa seria a forma mais rápida de jogar no time dos infectados, ou acabar partindo dessa pra melhor, da forma mais humilhante possível. Então já mostra que você é diferente deles, tomando a decisão mais inteligente, que é deixar o like e se inscrever no canal. Já sou inscrito e deixa o like. 85 pontos de QIBR e bora para 7 decisões mais burras dos filmes de zumbis. Vamos lá, quero ver isso aí. 7, vamos lá, Resgate Chips, Madrugada dos Mortos, já assisti já. Filme das antigas, mas é bom. Shoppings para muitos é o melhor lugar para se sobreviver a um apocalipse zumbi, mas se você já jogou Dead Rising, sabe que nem sempre isso pode ser verdade. Porque além de atrair vários psicopatas que também estão em busca de suprimentos, o local pode ficar rodeado de zumbis. E é exatamente isso que acontece com esse grupo de sobreviventes em Madrugada dos Mortos, onde após encontrarem um belo shopping logo no início do apocalipse, não perdem a oportunidade de entrar nele e usar o local como abrigo. O problema é que não demora muito tempo para uma horda de zumbis se formar em volta dele, especialmente por causa dos tiros que eles dispararam enquanto estava brincando de tirar o alvo. Mas essa não é nem a decisão mais burra deles. Porque para ajudar Andy, um amigo que estava passando fome em uma loja ao lado, eles decidem usar chips para resolver o problema, enchendo o doguinho de lanche e descendo ele para fazer a entrega. Mas como os zumbis sabem que o cão é o melhor amigo do homem, não ousam relar um dedo nele, fazendo a gente pensar que o plano realmente vai dar certo do início ao fim. Só que não, porque Chips tem uma dona, a Nicole, que mesmo vendo que o cão não era atacado pelos infectados, acaba tendo uma brilhante ideia e resgatá-lo no meio de uma horda de zumbis. Verdade, ela faz isso aí, pega a picape. Meu Deus, é a Nicole! Lá vai. A idiota tá indo atrás do cachorro. Oi, eu tô bem, achei os chips. Women. Eu até entendo o Will Smith tentar salvar Sam, Eu Sou a Lenda, já que era a única companhia que ele tinha, e o coitado realmente iria jogar no time dos infectados. Mas aqui os zumbis estão cagando pra Chips, já que passa no meio deles com a maior tranquilidade do mundo. Então tentar salvá-lo é a pior decisão que Nicole poderia ter tomado, e o resultado de sua burrice é a morte de Tucker, que vai junto com um grupo de sobreviventes resgatar ela e o doguinho, mas acaba levando a pior, machucando as pernas e virando o lanche dos infectados. Já era. Delícia. Só que não só ele, como quase todos vão de arrasta no final. Tudo por causa de Nicole e sua sabedoria incompreensível. Até me surpreende nenhum dos sobreviventes não darem um esporro nela por causa disso, porque tentar salvar um cachorro que não é atacado por zumbis em um apocalipse zumbi é com certeza uma das decisões mais burras que alguém poderia ter em um apocalipse zumbi. Mas é verdade, pô, ela não tinha necessidade dela fazer isso, né, e tal. Pô, tipo, ela viu que ele não foi atacado pelo zumbi, o cachorro, né, e tal. Então, tipo, era só ela esperar o cachorro levar comida pro sobrevivente na loja do lado e depois chamar ele pra ele vir, né, e tal. E assim a galera resgata ele. Mas não, ela vai lá, pega o caminhão e tentar resgatar o cachorro e acaba dando tudo errado, porque um monte de gente acaba morrendo por causa dela e é isso, mano, ou seja, mas isso é muito, muito burra mesmo que ela fez nesse filme da Madrugada dos Mortos, né? É um filme muito bom, das antigas e tal, mas é um filme muito da hora. Se fingir de zumbi. Ah, Zumbilândia, já assisti também, muito da hora, muito engraçado. E fingir de zumbi parece ser uma boa estratégia para passar despercebido pelos zumbis mais burros. Esse plano foi até mesmo usado por Rick na primeira temporada de The Walking Dead. Mas aqui no The Walking Dead eles tiveram que usar sangue, coisa do zumbi, né, e tal, pra poder disfarçar o cheiro e assim eles se fingir de zumbi, porque se eles tivessem feito aquilo ali só normal, sem nada, com certeza os zumbis iam descobrir que eles não eram realmente zumbis, então iriam atacar eles. Mas ali no The Walking Dead ele vai usar sangue, um monte de coisa de zumbi e tal, pra disfarçar o cheiro. E assim eles conseguem andar sobre as hordas de zumbi, né? Mas ali na Zumbilândia, eles fazem só imitar os passos do zumbi, né? Então ele não faz isso igual no The Walking Dead, que é disfarçar o cheiro dele, né? Então. E por Shaw e seu grupo de sobreviventes em Todo Mundo Quase Morto. O problema é que se fingir de zumbi em um apocalipse zumbi parece ser uma ideia um pouco duvidosa, porque algum sobrevivente poderia muito bem te confundir com um deles e te finalizar com um belo tiro à distância antes que perceba. Verdade, mas também. Pelo visto Tallahassee, Wichita e Bill Murray não sabiam disso quando decidem trollar Columbus e Little Rock,
onde Bill, maquiado de zumbi, parte pra cima deles entrando na sala de cinema. Mas como Columbus tem uma arma, é lógico que dá ruim. Vou pegar ele. Olha só. Calma. Oh, não! É assim que dizem olá no lugar de onde você veio? Você é retardado por acaso? O cara se Mas fez muito errado, mano. Que loucura, mano. Pra que ele foi fazer isso, mano? Só pra fazer graça e acabou indo de arracha pra cima, mano. Literalmente. Que loucura, mano. Pra que o cara vai se vestir de zumbi, mano? Só pra fazer. Pra dar susto a alguém? Se deu mal, né? finge de zumbi pra um desconhecido em um apocalipse zumbi e ainda reclama de ser recebido dessa forma. Mas fato é que essa é literalmente a pegadinha mais burra que nem o Everson Zóio teria coragem de fazer em um apocalipse zumbi. Porque Bill já leva um baita tiro no peito, sem nem ter tempo de avisar que era uma brincadeira. Verdade. Partindo dessa pra melhor, da forma mais engraçada e trágica possível. Porque eu não consigo Uma dosada nos peitos, mano. Você não tinha chance nenhuma de tentar salvar ele ali, porque não tinha mais como, porque literalmente ele iria morrer, né? Então. pensar em outra forma de ser finalizado em um apocalipse zumbi que seja tão burra e humilhante como essa. Então já fica a dica aí, jamais se finja de zumbi em um apocalipse zumbi. Jamais. Ainda mais pra fazer uma pegadinha dessas. Então o Columbus é o assustadinho. É, ele parece um coelhinho. Vou pegar ele. Ele foi pegado, se deu mal. Libertar os chimpanzés 28 dias depois. Esse eu acho que eu nunca assisti esse filme, não. Nunca assisti. Não saber fazer uma conta de matemática ou errar aquela pergunta fácil do show do milhão, de boa. Mas ser burro o suficiente pra ser a causa de um apocalipse zumbi é sacanagem. Mas é exatamente isso que acontece em 28 dias depois, onde a humanidade acabou tendo o azar de existir um grupo de ativistas extremamente burros, que após invadirem um laboratório na Inglaterra, decidem libertar vários chimpanzés que estavam sendo cobaias de experimentos. O problema é que um dos médicos alerta que um deles estava com uma variante da raiva. E como estamos em um vídeo falando sobre as decisões mais burras dos filmes zumbi, é claro que os ativistas ignoram o médico e tomam a pior decisão de suas vidas. Soltaram. Já era. Claro que dá ruim, porque a variante é o vírus zumbi desse universo. E como resultado, podemos ver que não sobrou nada de Londres 28 dias depois. Só infectados sedentos por sangue. Ah, E a causa não, disso- não assisti sim, pô. Isso aí é extermínio, mano. Nossa, isso é extermínio e tal, que é o filme que eles estão mostrando aí e tal, né? Não é eu achei que fosse outro filme, mas não. 28 dias depois, 28 dia depois do que aconteceu aquela exposição ali do vírus no macaco, né, e tal, da variante, na mulher e tal, que ela acaba virando zumbi. Depois, 28 dias depois, Londres toda vira todo mundo zumbi, né? Então, esse filme eu já assisti, pô. Extermínio é muito, muito famoso. E também é um filme muito maneiro, né, e tal. Principalmente os dois primeiros, né, e tal, que são muito melhores. Os dois últimos que estrearam agora, lançaram agora, nossa. Muito ruim, mano. Muito, muito ruim. Principalmente o último que lançou, tá louco, ruim demais. É uma das decisões mais burras dos filmes de zumbi. E eu acho que eles nem sabiam que era o vírus da raiva. Porque mesmo se o chimpanzé estivesse infectado pelo vírus da raiva normal, eles jamais teriam soltado o animal se tivessem um pingo de neurônio. Verdade. Já que esse é um dos vírus mais letais e dolorosos que alguém poderia ter. Então se você encontrasse um chimpanzé desses, iria mais é querer vê-lo sem vida do que livre, leve e solto, pra te dar uma bela mordida e passar a infecção. Mostrando que a burrice desse grupo de ativistas era muito maior do que o amor que eles tinham pelos animais. Eles são altamente contagiosos. Eles tomaram um inibidor. Contaminados com o quê? Raiva. Não temos tempo para essa conversa, abra as gaiolas! Que loucura, mano. Os caras literalmente começaram a ler o Apocalipse zumbi. Ah, esse eu achei também. Que os caras querem roubar um cofre em Las Vegas, né, então. No início de um apocalipse zumbi, nossa única preocupação deveria ser nas pessoas que amamos, se preparar com armas e encontrar um abrigo e suprimentos. Mas pra Tanaka, a única coisa que importa é seu dinheiro, que está em um cofre de Las Vegas tomado por vários zumbis mortais. Tão mortais que nem o exército conseguiu dar conta deles. Então o governo cercou toda a região com uma barreira, para bombardear o local e transformar todos esses zumbis em cinzas, mostrando que Las Vegas é o lugar em que ninguém jamais pensaria em pisar, certo? Errado. Errado. Porque Tanaka consegue contratar um grupo de sobreviventes para entrarem no local e resgatar seu dinheiro. Só que ter aceito essa missão foi com certeza a pior decisão que alguém poderia ter tomado nesse apocalipse.
Porque se você não for finalizado pelos zumbis, com certeza vai ser pelas bombas. E arriscar a vida desse jeito por dinheiro é uma baita burrice. Porque mesmo se esse plano fosse um sucesso, ainda assim esse dinheiro não poderia valer nada se a infecção zumbi saísse de Las Vegas e se espalhasse pelo resto do mundo. Então mesmo ganhando, eles poderiam sair perdendo. Mas como só alguém muito burro aceitaria uma missão dessas, é lógico que eles não tiveram que ir pra completar a missão, resultando na morte do grupo inteiro, menos Vendor Rey, que até sai vivo, mas com uma bela mordida no braço. Boa noite, aqui quem fala é o comandante. Vamos começar a descida final na cidade do México. Porra. Já era. Ou seja, ele literalmente tá levando o vírus lá de Las Vegas pro restante do mundo. Ou seja, não adiantou de nada ele ter sobrevivido, ter pegado um monte de dinheiro, pra no final ele acabar morrendo, porque ele vai virar um zumbi, e assim ele vai trazer esse vírus pra infectar mais gente. Então, deu tudo errado nesse plano desses caras. Mas esse filme também eu já assisti já. É um filme que é lá na Netflix e tal. É um filme até que, mais ou menos, tem um zumbi muito mentiroso e tal. Que é um zumbi que fala. Tem uma maneira dali que eu acho que foi o Tigre Zumbi, que também é muito maneiro também. Mas sei lá, nesse filme até filho o zumbi consegue ter nesse filme. Ou seja, é muito, muito louco demais o zumbi nesse mundo aí, né, tal, desse filme. Mostrando que além de fracassarem na missão, ainda podem ter ajudado a espalhar a infecção zumbi para o Pelo resto do mundo inteiro. Então se eu pudesse dizer alguma coisa pra eles, eu diria... Parabéns! Verdade. Os caras são inteligentes demais. E para Zumbilândia. Também é muito maneiro. Esse é o parque, né, tal, que tem. Já vimos que shopping parece ser um lugar muito perigoso para usar como abrigo em um apocalipse zumbi. Mas se fosse para você escolher um lugar para sobreviver, aposto que parque de diversões nem passaria pela sua cabeça. Não, passaria Mas em não. Zumbilândia, após visitar Little Rock e ouvirem dizer que não existia zumbis em Pacific Playland, um parque de diversões, decidem ir pra lá a qualquer custo. E esse boato realmente era verdade, já que quando chegam no local durante a noite, um infectado aparece para dar as boas-vindas. Mas isso tudo vai mudar, porque essa dupla está prestes a cometer uma das decisões mais burras dos filmes de zumbi. Ele liga o ligar parque, os né? brinquedos do parque. Exatamente. Muito Zé. Ligo todos os brinquedos do parque pra fazer zoada. Eu não estou suportando. Eu sou muito burríssimo. Todo mundo sabe que tipo, é apocalipse zumbi, mano. Barulho atrai zumbi, mano. Então, literalmente, os caras fizeram um dos erros maiores no apocalipse zumbi, que, ou seja, além de ter barulho demais, eles colocaram ligaram um monte de luz brilhante, ou seja, que tem no parque, pra ficar mais chamativo ainda pro zumbi. Aí, zumbi, claro que vão aparecer lá, né, então. É noite, e elas realmente acharam que seria uma boa ideia ligar todos os brinquedos barulhentos cheios de LED pra brincarem no meio de um apocalipse zumbi, como se estivessem na Disneylândia. Mas como estamos em Zumbilândia, todos os zumbis da cidade são atraídos para o parque, resultando em uma horda massiva deles, que daria muito trabalho para sair de lá com vida. E se não fosse Tallahassee, essa decisão burra realmente custaria a vida delas. Então lembre-se, jamais ligue um parque de diversões, extremamente barulhento e luminoso, é um apocalipse zumbi. E aí? Pra onde estão indo? Pacific Playland. Aquele lugar é demais. Vocês ouviram? Não existem zumbis lá. Nossa, é massa, mano. A Volta dos Mortos Vivos também é muito bom. Esse é das antigas, mano. Esse é do... Esse filme é dos anos 80 e 90. É antigão, mas é muito bom esse filme também. Frank e Fred estão prestes a superar os ativistas que causaram o apocalipse zumbi em 28 dias depois. Isso porque após contratar Fred para trabalhar em seu necrotério, Frank tenta impressionar o rapaz o levando para o porão e mostrando o barril de trioxina que havia recebido do governo por engano. A trioxina tem o poder de reanimar todo e qualquer tipo de tecido morto. Então se qualquer gás desse barril vazar, não só eles como todos os cadáveres do necrotério vão ser reanimados e transformados em zumbis. E é que aí, galera, é tipo, esse bairro, se não engano, eles encontram e tal, porque tipo, é da Segunda Guerra Mundial, ou seja, era usado como experimento, e eles acham esses bairros e tal e levam pra esse local aí, né? Aí os caras vão lá e abrem esse bairro.
pior coisa que os caras poderiam fazer era abrir o barril. Eles vão lá e abrem. Perto dessa coisa, por pura diversão igual eles fazem, já é uma baita burrice. Mas tudo piora quando o Fred realmente descobre que era verdade, após ver que tinha um zumbi dentro do barril. Então, preocupado com a contaminação, ele questiona Frank sobre a segurança dessa coisa. Mas acho que ele vai se arrepender muito de ter dito isso. Ei, esses tambores não vazam. Vazar nunca. Foram fabricados pelo Corpo de Engenheiros do Exército. Vazou! Eu gostei assim. O cara deu só um tapinha, mano. O negócio quebrou, mano. Tá louco. Frank dá um tapão no barril, dizendo que ele foi feito pelo exército, pra logo em seguida perceber que isso não significava nada, porque o gás vaza, contaminando eles e todos os mortos do necrotério, dando início ao apocalipse zumbi e a volta dos mortos-vivos. Só que pra piorar, alguns sobreviventes decidem ligar para o número de emergência que estava no barril, e quando o governo descobre que o barril havia sido violado naquela região, bombardeia toda a cidade, acabando com milhões de infectados, mas também com milhares de inocentes. Verdade. Tudo por causa da decisão burra de Frank e Fred. Dois idiotas. Ver? Os mortos estão lá embaixo no porão. Não. Vamos lá. Não. Dois idiotas, mano. Literalmente. Só fazem besteira. Nossa, beijar uma infectada, extermínio 2. Esse aí também é outro negócio muito bom, mano. Imagina abandonar a pessoa que você mais ama para ser lanchada por zumbis e aproveitar esse tempo para salvar a própria vida. Essa é a atitude covarde que Dom acaba tendo após ter sua casa invadida por uma horda de zumbis em Extermínio 2. Mas se fosse fã da franquia Velozes e Furiosos, jamais cometeria um crime desses. Eu não tenho amigos. Eu tenho família. Tenho família. Um monte de Vin Diesel, Porém, mano. o que Dom não esperava era que 7 meses depois, sua amada iria aparecer novamente, novinha em folha, ou mais ou menos, porque na verdade ela foi infectada pelo vírus, mas se permaneceu assintomática durante todo esse tempo. E como se passaram 7 meses, Dom a visita na maior cara de pau, dizendo que sentiu muito sua falta. Mas mesmo depois de tudo que aconteceu, ela ainda tem a coragem de dizer isso. Eu te amo, Dom. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mostrando que esses dois se merecem, e se merecem tanto que Dom não resiste e acaba tomando a decisão mais burra dos filmes de zumbi. Vai Beijar beijar uma ela. infectada sintomática. Já era. Ah, não. Aí não. Aí ele extrapolou. Ele mete uma bala nele. Mata esse cidadão. Tudo bem que ele Literalmente, mano, quando eu vi essa cena, eu falei, nossa, mano, o cara é muito, muito burro, mano. Ele sabe que a mulher dele tá infectada, ele vai beijar ela, mano. Nossa, muito Zezinho, mano. Muito Zezinho. Sabia que ela estava infectada, mas se você abandona a sua amada em um quarto cheio de zumbis e revê ela depois de anos presa em uma maca de quarentena, é porque ela com certeza foi infectada de alguma forma. Mas para piorar, nem ela dá esse spoiler. Deve ter pensado que o amor era mais forte do que um simples vírus capaz de transformar humanos em zumbis extremamente agressivos de olhos vermelhos. Mas pro azar dela não é bem assim que a ciência funciona. Então em questão de segundos, Dom já começa a ter os primeiros sintomas da infecção. Porque a gente sabe, né, galera, que, tipo, a infecção do filme Extermínio é muito, muito rápido. É literalmente, ó, 2 segundos, 4 segundos, a pessoa já tá infectada. Você chega ao ponto de estar completamente transformado e finaliza sua amada da forma mais brutal possível. O mais brutal Só que possível. pra piorar ainda mais, como resultado da burrice desses dois, Dom infectado, além de finalizá-la, consegue escapar de lá e espalhar a infecção pela base inteira, deixando o local completamente fora de controle, onde até seus próprios filhos quase viram estatísticas. Então, por favor, jamais beije uma infectada, mesmo que ela seja o amor da sua vida. E, tipo assim, galera, ela aí, que deu pra me entender e tal, que, tipo, ela era a exceção do vírus aí nesse mundo de extermínio. Porque, tipo, ela não virou zumbi imediatamente. Tipo, ou seja, ela tava combatendo, o corpo dela tava combatendo o vírus. Então, ela, tipo, era meio que zumbi e meio humano. Então, literalmente, eles pegaram ela ali, né, e tal, no filme. Você não tem nada pra estudar ela, né? Mas mesmo assim, o cara aí, que é o namorado dela, o marido e tal, foi muito burro de ter beijado ela. Não era. Mesmo sabendo que, tipo, era ela ali, ela tava infectada com um vírus. Ou seja, ela não era um zumbi literalmente, mas ela tava infectada com vírus. Então, não tinha pra que ele fazer isso. Mas o cara vai lá e faz, sabendo que ela tá infectada, tá isolada, e o vírus pode passar e, tipo, que ela é só uma exceção de ela não ter virado zumbi. Por isso que eles estão estudando ela, né? Pra saber por que ela não virou zumbi, por que o vírus não conseguiu contaminar ela totalmente, né? Mas não, aí o cara vai lá, não, eu vou beijar porque é o amor da minha vida e tal. Aí beija ela, aí acaba pegando o vírus e passando pra todo mundo que tá ali naquela base, que entre aspas era segura, e depois virar o famoso gigante
horda de zumbi lá, porque, nossa, é zumbi pra tudo que é lá depois que ele acaba falecendo, porque, tipo, ele vira zumbi, aí acaba saindo lá dessa sala aí de proteção e começar a infectar todo mundo que ele vê pela frente, ou seja, o cara foi muito burro, mano, foi muito burro, fez muita besteira esse cara aí, então. Eu te amo, Dom. O Dom é muito burro. Eu também te amo. Mas você conhece alguma outra decisão burra dos filmes de terror? Deixe nos comentários. Acho que dificilmente alguém supera a genialidade de Dom em Não acho que não tem Exterminador menor. 2. Só as pessoas Não que tem como não, mano. O cara literalmente é o cara mais burro do filme de terror. É esse cara, mano, que é o Dom dos Ternos. O cara é muito burro. chegaram até aqui e não deixaram um like. Então não se esqueça de deixar o seu aí embaixo Vai ficar para bom. fortalecer o canal. Muito obrigado e tenha um ótimo dia. Valeu. Muito massa. Tá louco. Mas aí cê é louco. É um monte de decisão burra, mano. Literalmente que você não deve fazer, mano. Literalmente não deve fazer em um possível apocalipse. Porque senão tu vai de arrasta pra cima, né? Mas sei lá, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta nos próximos vídeos, se inscreva no canal. Comenta aqui qual desses filmes aqui você já assistiu. Eu acho que já assisti todos, né? Então, esses 7 filmes aqui. Se eu acho que todos aqui eu falei que eu já tinha assistido. Eu acho que sim. Eu acho que não. Acho que sim, né? Acho que todos os 7 eu tinha assistido. Então, caso você tenha assistido todos esses 7 filmes aí que foi aqui citado e tal, comenta aqui embaixo a opinião de vocês, que eu quero saber. E se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, que eu quero chegar a 1.000 inscritos nesse canal aqui. Então, caso você não seja inscrita, se inscreva aí e tal. E pra quem não sabe, eu tenho outro canal, que é um canal de futebol, que eu lá faço reação sobre futebol. Então, caso você se queira inscrever lá, eu tô deixando o card aí na tela. Então, acho que no mais é isso. Obrigado novamente. Valeu, até a próxima. Fui.